brasileiro consumiu mais carne de porco no ano de 2022, 1,5 kg mais ou menos por pessoa. Pode comer mais, tranquilamente, porque o país também está preparado para atender essa demanda. A gente vai falar mais sobre esse vídeo aqui no canal do portal souagro.net e também vamos falar sobre como será, o novo frigorífico e o maior da América Latina, que será instalado muito em breve e começará a funcionar no oeste do estado do Paraná. Para isso, fique com a gente, se inscreve no nosso canal, acione o sininho, porque você vai receber conteúdos diariamente sobre o setor do agronegócio. Agora sim, a gente vai conversar com Elias Deck, ele que é diretor executivo da Frimeza, que é uma das cooperativas que reúne outras instituições, outras 5 cooperativas do oeste do estado do Paraná e que tem essa potência no que diz respeito à produção de proteína animal, especificamente do suíno. O brasileiro pode continuar comendo cada vez mais carne de porco, que essas 5 cooperativas, juntando a Frimeza, que forma a Frimeza, estão preparados. Elias, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui conversando no canal Sou Agro. Nós torcemos para que o brasileiro consuma cada vez mais carne suína, até porque existe uma referência, o europeu consome em torno de 40 quilos per capita ano de carne suína e o Brasil esse ano deve fechar em torno de 18,1 quilos per capita ano. E vem crescendo nos últimos 5 anos, nós saímos de 15 quilos para 18 quilos. Existe uma previsão de que em 2030 o brasileiro passe a consumir 25 quilos de carne suína por habitante. Então você imagina, 7 quilos a mais por habitante, vamos falar assim, em 8 anos, significa para 200 e poucos milhões de brasileiros, vezes 7 quilos, são próximo a 1,5 milhão de toneladas a mais que terão que ser produzidas em 10 anos. Então isso é um horizonte fantástico para nós que somos do agronegócio, da produção, da cadeia produtiva do suíno, é muito importante. Então, por que essa previsão? Primeiro porque a carne de boi, dificilmente ela vai cair de preço. Sim. E a carne de boi permanecendo num patamar elevado, conduz o consumidor a ir para a carne suína, que é mais barata. Até porque carne de frango, que é a mais barata das 3, ela já está em torno de 45 quilos de carne por habitante ano. Então, já está saturado, próximo à saturação no mercado interno. Outro fator importante é o poder aquisitivo. O Brasil saiu de uma crise ali 2015 até 2018, 2019, com crise econômica, poder aquisitivo reduzido, desemprego, tudo aquilo que vivemos. Depois, em 2018, 19, 20, houve uma demanda maior de carne suína e fez com que estimulasse a produção, principalmente aquele episódio da China, com a peste suína africana. A China saiu comprando carne no mundo inteiro, elevou os preços e o estímulo à produção brasileira cresceu. Sim. Então, cresceu muito. Nesse momento, o Brasil, esse ano, deve fechar com 5 milhões de toneladas de produção, mas crescendo ainda 4% sobre o ano passado. Então, assim, eu diria que apesar de termos aqui uma crise na suinocultura em 2021, já a metade do ano em diante, 2022, as perspectivas, temos que olhar com otimismo, daqui para frente. Isso até é uma das questões que eu ia lhe perguntar, Elias. A gente teve um ano de 2022 muito desafiador e não foi apenas para o produtor rural, eu acredito que para as indústrias, para as cooperativas também. Como que isso agora, a gente já pode dizer que isso está sendo superado?
Olha, 2022, vamos falar assim, desde a metade do ano 2021 e 2022, foram um ano e meio muito difícil para as cadeias de proteína animal. Basicamente porque o custo de produção subiu muito, a soja, o milho foram para patamares nunca vistos, né, em termos de preço, e isso aumentou o custo de produção. Segundo, porque a China recuperou rapidamente a sua produção de suínos e ela estava importando 4,5 milhões de toneladas e voltou a importar 2 milhões de toneladas. Sim. Então a China deixou de comprar e derrubou os preços internacionais em dólar, né? Então, isso fez com que houvesse uma menor exportação já o ano passado. Esse ano ela deve ficar um pouco abaixo, foi 1.130.000 toneladas o ano passado. Esse ano deve ficar beirando 1 milhão de toneladas. Ainda bem que o consumo interno cresceu, ele consumiu quase 200.000 toneladas a mais esse ano em relação ao ano passado. Supriu essa demanda aí. Mas não foi suficiente para estabelecer margem, né, segura, né, ao produtor suíno, principalmente o produtor independente que sofreu mais, né? Dá para dizer que foi um ano bastante difícil. Além, claro, dessa instabilidade toda que eu falo assim que há muito tempo que não se tinha tantas incertezas, tanta insegurança com relação aos negócios, mesmo sendo do agro, né, que o agro é o que sustenta o país. Mas, assim, muita instabilidade, né? A gente vive um momento de transição política, econômica, e isso faz com que muitos investimentos se retraem, né? E no Brasil começou a haver uma recuperação do emprego, né, durante esse ano, e a gente já começou a sentir uma pequena melhora a partir de setembro, outubro, novembro desse ano, um consumo um pouco maior de alimentos. Então, assim, em resumo, o ano de 2022 também não está sendo muito fácil para as cadeias de proteína animal. O que a gente pode esperar para 2023 no que diz respeito à suinocultura? Olha, a suinocultura em 2023 não deve crescer. A perspectiva de que ela permaneça nos níveis de 5 milhões de toneladas, crescimento praticamente zero, né? Houve muita desistência de produção, né? Muitos frigoríficos reduziram os abates, muitos produtores também passaram a reduzir a produção. Então, nós projetamos um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Demanda que eu digo é o mercado interno somado com as exportações. Sim. Então, a soma desses dois deve ficar equilibrada com a produção. Então, eu acho que deve haver um pequeno ajuste de preços, pelo menos para compensar o custo de produção. Isso deve também se refletir para o produtor, lá para o suinocultor? Ele deve ter uma estabilidade ou voltar a ter uma capitalização, porque os últimos 2 anos foram bem difíceis para ele também. Descapitalizou. Aqui a gente precisa, Cirlei, fazer uma análise um pouco diferenciada. O sistema de integração, que é praticado pelas cooperativas, a Frimeza e as cooperativas do Oeste, e também as grandes empresas, elas mantêm a renda do produtor. O produtor integrado não sofreu, ele continuou recebendo por cabeça produzida a mesma remuneração. Quem suportou isso foi a indústria. Então, só para te dar um exemplo, a Frimeza, durante o ano de 2022, ela aplicou em torno de 200 milhões de reais na sustentação do custo de produção. Entendi. Para poder bancar, manter, né? Para manter o produtor estável. Então, com isso, os nossos produtores não sentiram e vão continuar o mesmo nível de produção, até crescer um pouco o ano que vem, por causa do novo frigorífico. Então, esse diferencial precisa falar. Mas é claro,
esse dinheiro saiu do nosso resultado. Sim, sim. Então, mas é para isso que existe a central, que é para suportar nos momentos difíceis. Está curioso para saber sobre o novo frigorífico que vai ser inaugurado muito em breve no oeste do estado do Paraná e que vai ser o maior da América Latina em abate de suínos? Então, segura, porque no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre esse assunto. Eliesdeck, obrigada pela sua atenção de nos receber aqui dentro da Frimeza, aqui em Medianeira, para a gente falar um pouco mais sobre o mercado que a gente teve no ano 2022 e também a perspectiva para 2023. Gratidão. Eu que agradeço, em nome de todas as cooperativas, os cooperados da suinocultura, né? É sempre importante a gente estar trocando informações e principalmente transparências, né, para que todos possam saber, né, quais os horizontes, para onde que vai, para onde que não vai e ser mais assertivo nos seus negócios. Essa importância de você estar integrado a uma cooperativa, quando as coisas não vão muito bem e podem acontecer, como está aí no setor da suinocultura, ou foi nos últimos 2 anos, o sistema de integração garante uma qualidade e segurança para você que é integrado. Então, fique sempre muito bem informado, fique aqui no Sou Agro, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo e a gente vai trazer muito em breve uma entrevista e um vídeo exclusivo falando sobre o novo abatedouro da Frimeza, que reúne 5 cooperativas do oeste do estado do Paraná. Esse abatedouro que será o maior de suínos da América Latina.